Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Tudo bem aí? Tudo bem? Ah, bicho, estou na luta, então você está bem. Cristão que não tem luta, não tem dificuldades, nem todo dia dá certo, nem toda a condição é favorável, mas a gente avança prosseguindo, amém? Vamos falar hoje sobre a experiência que Daniel teve e as suas marcas, amém? Abra por favor a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, versículos de 1 a 8. Irmãos, hoje eu fui visitar Simone, né? Simone, que ficou com a gente aqui um tempo, ela mudou para o lado do Jabaquara, Jabaquara é dividido, né? Lado, assim, lado de lá e lado de cá, ela foi para o lado de lá. E, e ela tem, assim, uma dificuldade, ela tem problema nos rins, né? Ela faz hemodiálise e ela andou passando mal esses dias e ela foi internada. Eu fui visitar hoje, ela está na UTI. E ela está com água no pulmão, né? E está sobre cuidados assim. Eu fui lá, está numa UTI isolada. Eu entrei lá, tal, e eu conversei com ela. E aí, na hora que eu entrei, o médico falou assim: eu preciso falar com alguém que conheça ela, a família dela. Eu falei: eu sou o pastor, né? Aí ele falou: o senhor pode falar na frente dela aqui. Não, ela falou: não, pode falar. E ela colocou dois drenos, né, dos dois lados do pulmão. A água toda já saiu, mas ela está com muita secreção no pulmão. Então ela precisa fazer uma raspagem. Aí é uma cirurgia torácica. Você sabe o que é isso? É abrir a pessoa. E aí foram operar ela. E aí a saturação dela estava muito desestabilizada. Aí o médico olhou, Deus usou o médico e falou: não, vamos esperar um pouquinho para ela estabilizar. E parece que começou a estabilizar. E aí eu chegando lá, ela me deu a notícia que, como ela faz hemodiálise, o hospital que ela faz ligou dizendo: se você não vier, você vai perder a vaga. Falou: como é que vocês querem que eu vá se eu estou internada? Né? E a gente precisa estar orando por ela. E aí eu percebi uma cena muito triste dentro do hospital, que desceu um rapaz desnorteado, assim, desnorteado, irmãos, desnorteado. E aí ele estava assim, e o guarda, né, a pessoa que trabalha com segurança, já pôs a mão no peito dele e foi: pô, o cara tá tão desnorteado. E ele veio buscar e falou: preciso da declaração de ódio. De quem? Da minha esposa e da minha filha que morreu aqui nesse hospital. Eu falei: meu Deus. Eu olhei para a cara do ser humano, né? Eu fiz assim: pô, misericórdia, né? Aí orei, subi, orei por ela. E eu percebi que nos quartos das enfermarias estavam distribuindo um terço, né, católico e literatura católica. Irmãos, aquilo foi um tapa na minha cara. A gente pede para tantas pessoas: traga as pessoas para a igreja. E os caras estão dentro dos hospitais, falando daquilo que eles sabem que é verdade, mas por conta do voto que eles têm, com a instituição que eles são fiéis e leais, eles não vão falar a verdade. Né? E aí eu saindo do hospital, e aí eu estou parado no trânsito e meu irmão me manda um WhatsApp, e ele faz parte, meu irmão caçula faz parte de uma igreja chamada Videira. É uma igreja que pouco você escuta falar. É uma igreja de célula, uma igreja muito séria. Pastora Luísa lá de Goiânia. Tem muitas igrejas espalhadas no Brasil inteiro. Aqui meu irmão está aqui em Diadema. E o último batismo foram 800 pessoas. O último batismo.
800 pessoas. Com discipulado e célula. Discipulado e célula. Não tem segredo. Discipulou, célula discipulou, batizou, formou. E aí eu falei, o que é isso aí? Então, dentro desse corpo de pastores, tem um dos pastores assim principais, como se fosse um bispo, um pastor de área que perdeu o seu pai, que é pastor, antes de ontem. E aí o filho, a família dele já tem filho casado, e aí a filha foi no enterro do vô, pro lado de Mococa, casada com um pastor também. Tem um filho de 4 anos. Calma, mãe, já falo, calma. Grávida de 4 meses. Pegou o carro emprestado, sentido Mococa, tomou uma fechada de um caminhão, o carro capotou, morreu ela e a criança de 4 meses na barriga. Nova, não tem nem 35 anos de idade. Nova. Aí fui levar minha mãe ontem no hospital não, na consulta, e porque nós chegamos atrasados, a mulher veio com os 2 pés logo para cima de mim. E aí a gente percebe o mundo espiritual como ele está. E aí eu olhei bem para ela assim, não, eu vou remarcar a consulta. Pode ficar tranquilo. Só que eu fui na chefia dela. E aí eu peguei o código, porque Prevent Senior é uma instituição que trabalha com a terceira idade, convênio. Eu falei, aqui há uma complexidade com idoso. Não é o Saboia, notícias popular que espreme sai sangue. Aqui vocês têm que ter. E aí eu peguei o código interno deles e li para ela. Falei, só para te lembrar, você é a chefe, né? Então se a pessoa não tem paciência para trabalhar nesse tipo de coisa, remove a pessoa, põe ela no arquivo. Não tem paciência com o público. E outra, não foi nem a minha mãe. Eu cheguei nela educadamente. E, de fato, foi educadamente. Bom dia, senhora, tudo bem? Era uma moça de 20 e poucos anos de idade. Eu falei, você está atrasado e eu quero ver o que você vai fazer agora. Oh, meu Deus. Logo hoje, Jesus. Não. Ela ligou e falou, não vão te atender, não querem te atender. Se você quiser, você remarca. Não, tudo bem, eu vou remarcar. Eu não fui discutir com quem é subordinado, fui falar com a chefia. Então nós estamos no mundo assim. As pessoas estão assim, desumanas, donas de si mesmo, só correm atrás de si, né? Só querem saber de si, entendeu? Não está nem aí se é certo, se é errado. O importante é o que faz para ela. O que importa é para mim, como no caso a pessoa, né? É para eu estar bem, para eu estar feliz, para eu ficar bem. Irmãos, às vezes a minha cabeça dá uma bugada. Dá uma bugada. Às vezes eu fico meio travado com algumas coisas, porque a minha condição, ela obriga a gente manter uma certa serenidade, equilíbrio e tal. Mas às vezes é muito difícil de ver tudo isso e ficarmos quietos. E aí a palavra de Deus nos lembra que por aumentar a ciência se multiplicar, melhor dizendo, o amor de muitos se esfriarão. Então, hoje nós vamos falar sobre as experiências de Daniel. O que ele viveu, a pressão que ele sofreu e como ele sobressaiu. Ok? Vamos lá? Daniel capítulo 10, versículos de número 1 a 8. Então, agora, esse exato momento, o avô e a neta estão sendo velados. Você sabe o que é isso? Que dor é essa? Você já perdeu algum familiar? Minha mãe perdeu a cachorrinha dela ontem de ontem. Para nós parece que foi um irmão nosso que morreu. Quem tem animal já perdeu animal. O meu morreu, eu pensei que ia morrer junto. Eu chorei mais a morte do meu cachorro do que a morte do meu pai. Porque esse choro de que a gente tem por um pet é um choro muito verdadeiro. Porque é uma história de um animal irracional que só quer atenção. E eles são gratos.
A gente precisa aprender mais com os animais. A gente precisa aprender. Tirar uma foto, quem viu o status no meu hoje do WhatsApp, viu lá. A pipoca no colo da pastora Raquel, debaixo da Bíblia. Aí eu falo, literalmente, descansando debaixo da palavra. Então, a gente aprende muito. Aprende com os papagaios, com os animais, com a natureza. É muito ruim. Quando eu voltei do interior para São Paulo, minha cabeça deu um nó. Porque no interior ainda se para dar bom dia, boa tarde, boa noite. Muita educação. As pessoas não chamam assim Daniel, não. Daniel Fragoso. Quando chama Raquel, Raquel Fragoso. As pessoas falam do nome, o sobrenome. Há um respeito, uma consideração, uma mutualidade impressionante. Isso lá para o lado de Barretos. Então, nós precisamos estar mais, irmãos. Não é desabafo, é só um comentário do que eu vi hoje. A gente precisa ter mais Jesus na nossa vida, porque Jesus equilibra a gente, sabia, irmão? Jesus, porque em outro momento, eu acordei assim, eu fui ontem, minha cabeça estava explodindo, e aí veio toda uma situação, tomei fechada de todo mundo. Então, tudo colabora para você perder a linha, tudo colabora. Um mês muito difícil, uma semana muito complicada, não sei o quê. Há anos que eu não sei o que é usar uma bombinha de aerolim, de asma. Esse mês eu já usei umas 20 vezes essa bombinha. Entendeu? É luta disso, problema daquilo. Se você não tiver a presença de Deus, você não vai suportar. Isso porque ainda a graça de Deus está sobre a terra. O que é a graça? O Espírito Santo. No dia que o Espírito Santo sair da terra, você imagina o caos que vai virar isso aqui. E aí, problema de economia, problema não sei o quê. Quanta coisa acontecendo. É para eu estar em Recife agora, hoje, pregando para 3 conselhos, cada dia num conselho dentro da cidade. Na hora que eles mandaram o valor da passagem, eu falei assim, eu não vou, não é eu que pago, é eles que pagam. Eu ia e voltava por 800, 600. Só a ida, 2.690. Mais a volta, mais hospedagem, mais hotel, mais alimentação. Não, eu não vou fazer isso com as igrejas. Eu não sou mercenário. Então, a gente vê como é que o mundo está, a economia está. Só que para nós não haverá crise. Você crê nisso? A farinha da panela não acabará. Agora você precisa ter esse centro. Você precisa ter essa calma, essa serenidade. Quem lembra o que eu falei alguns meses atrás aqui nesse altar? Os próximos 5 anos no Brasil serão os piores anos. Quem lembra disso? Você está vendo o que está acontecendo. É que não chega a nós muita coisa. Mas quando a gente começa a conversar com pessoas, pastores que são economistas, pastores que são contadores, advogados, criminalistas, que são pastores, pastor Luciano, que é aquele juiz criminal. Irmão, o negócio está virado de ponta cabeça. E Deus nos preserva para nós termos a paz. Agora, Daniel, ele estava no caos. A Babilônia, o texto que nós vamos ler, ele estava num caos. Não havia Deus na Babilônia. Imagina uma nação que não tem Deus. Só tinha alguém que servia a Deus. A libertinagem, a corrupção, a promiscuidade, assim, vezes 10 ao quadrado. Mas lá tinha um que não dobrava joelhos a Baal. E ele fez toda a diferença. Nós não precisamos de muitos para fazermos a diferença. Nós precisamos de joelhos sinceros, que dobram, e quando dobra, o céu fica na expectativa. Quando Deus fala assim que Deus dará ordem aos anjos para nos guardar, é aquele povo que teme e anda debaixo de uma palavra, que está debaixo de um propósito, debaixo, e se começa a observar, e você vê que quando você está debaixo de uma direção, o céu conspira a seu favor. As portas, as conexões começam a acontecer. E eu declaro essa palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Tem uma igreja nos Estados Unidos, no norte, lá em Massachusetts.
O pastor me ligou desesperado, acabou de comprar a casa, uma empresa enorme, só que ficou o documento dele preso lá no Canadá e está uma guerra para o documento dele descer para os Estados Unidos, que é outra nação. O Canadá é uma coisa, Estados Unidos é outra da América. E ele está aqui, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, quem te levou para ir? Deus. Então, se ele te levou, quem só tira é Deus, não é o AIS. E aí ele contando agora esses dias que o AIS se bateu na casa do lado, na casa do outro lado, no basement dele, que é alugado, levou, deportou, mas na porta dele não bateu. Quando eu falo que quando Deus quer guardar, Deus guarda. Se você estiver em obediência, o céu vai te proteger. Posso ouvir amém por isso, em nome de Jesus? Então vamos lá, capítulo 10 de Daniel, versículo de número 1 a 8. Aqui a tradução minha está diferente, mas eu vou ler na tela. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande, o quê? Grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve o quê? A inteligência da visão, ou seja, discernimento. Continua. Naqueles dias, aí fala, Daniel, o que ele fez? Pranteou durante quantas semanas? 3. Meu filho, continua. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Imagina isso. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Volta ao versículo 9. Ou 7, por favor. 7. Olha aqui, os dias que nós estamos vivendo é esse. Só eu, Daniel, ele falando, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Eles não tiveram a visão. Caiu sobre eles grande temor. E fugiram e se esconderam. Quando você está numa dimensão espiritual como a de Daniel, de santificação, quem não está nesse mesmo propósito, foge e se esconde. Nós precisamos entender, porque eu vou falar aqui, confessar uma coisa, tem coisas que Deus me fala, parece que eu estou doido. Que se eu pegar e falar realmente que... Só que vai chegar uma hora que eu não vou mais suportar, eu vou soltar. E eu sei que muitos vai cair o temor, mas muitos vão fugir e vão se esconder. Porque, irmãos, quando vem uma palavra do céu de comando, alinhamento, santificação e limpeza, quem não está pranteando, chorando, clamando, entendendo,
não vai entender e vai fugir e se esconder do propósito. Então, Daniel, vamos orar e eu continuo explicando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo de estarmos na tua casa. Tempo de entendimento que a tua palavra quer nos dar. Hoje, nós, pela tua direção, foi intitulado o culto da vitória. E a maior vitória que um servo teu possa ter é o entendimento e a inteligência espiritual para discernir as coisas no mundo espiritual. E que essa vitória entre na mente de cada um que aqui se encontra nesta noite. Que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo, ó Deus, haja nos corações. Porque, Deus, tudo vai passar, mas a sua palavra permanecerá. E quem está na palavra permanece, solidifica, fortalece, cresce, amadurece, avança, aleluia, vence e se estabelece como igreja e autoridade dos céus. Pai, fala conosco, guarda a nossa vida, cubra-nos com teu sangue. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você pode ter a melhor família, o melhor bem, o melhor ministério, o melhor dom. Você pode ter o melhor de tudo. A melhor saúde, o melhor corpo. Você pode gozar das melhores coisas da sua vida. Se a palavra de Deus não for o seu remo, você não tem nada. Você não tem nada. Recentemente, essa atriz aí, filha do Gilberto Gil, morreu. Ela gastou 4 milhões de dólares no tratamento de câncer. É o que dizem. Mas deve ter gastado, porque o plano de saúde cobre. Esse plano que ela tinha era muito bom. Daniel passou, se não me falha a memória, por 3 governos. Se não me falha a memória, 70 anos de Daniel. Foi nessa região que ele ficou. Aí eu pergunto, ele viu ou não viu coisa? Muitas. Todos caíram, menos Daniel, porque ele tinha a palavra. Como direção, como remo na sua vida. Eu já falei isso, já falei até individualmente para algumas pessoas. O grande problema das igrejas pentecostais é um só. Não digo todas, mas algumas. A igreja que só preza por dons e não tem palavra, quando Deus cessa o dom, a igreja mingua, fecha. Por quê? Porque o que estabelece é a palavra. A palavra é pão. A palavra é alimento, a palavra é vida. Por isso que no meio, muitas vezes a pessoa fala, nossa, parece que o céu está de bronze. Não, é porque Deus quer falar com a palavra. Quantas vezes você busca Deus, você busca Deus, você busca Deus, você não sente Deus, você ora. Como eu já disse isso aqui, parece que a palavra não pula dentro do teu coração, teu olho, parece que você lê, nada entende, que Deus não quer, Deus quer que você entre por um tempo de uma intimidade como Daniel entrou. Porque existem níveis de autoridades que Deus quer nos dar, que não é no coletivo, mas é no individualismo. E cada um que aqui está, eu, você, cada um de nós, temos um propósito específico de Deus na casa, na terra, na família e na igreja. Se você não entender, se eu não entender, se nós não entendermos o nosso propósito para o qual Deus nos chamou, trava tudo. Quando eu não entendo o propósito, eu julgo o que está acontecendo ao redor. Eu critico o que está acontecendo ao redor. Eu não consigo, porque quando eu estou focado no propósito,
eu estou crescendo, eu estou rompendo, eu estou avançando, e quem está ao meu lado, ao meu redor, está crescendo também. Porque o que nos define é o ambiente da palavra, o tipo da palavra que nós nos envolvemos. Olha o que diz Gálatas 6,17. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quem fala isso? Paulo, aos Gálatas. E eu quero declarar hoje para a tua vida que nós precisamos entender o que isso aconteceu com Daniel. Deus levou Daniel a um nível de profundidade. Deus levou Daniel a um nível de entendimento. Só a ele foi dado a inteligência, não foi somente ver. Ele viu, poderiam todos terem visto, mas ele viu e Deus deu a inteligência. E quem não viu, o temor veio, fugiram e desapareceram. Então hoje eu quero declarar as dimensões que o Senhor quer derramar sobre a tua vida. Você tem que considerar, nós temos que considerar o que as marcas de Cristo está valendo em nós. Nós temos que entender o plano, valorizar, maximizar o plano de salvação, a transformação de Deus em nossa vida. Não importa se alguém fala que você é uma coisa, não, você sabe o que aconteceu com você. Você sabe o que acontece com você. Você sabe o que o Espírito de Deus fez com você. Então, quando você para ouvir as balelas de quem não te transformou, de quem não te salvou, que não esquadrinha o teu coração, você para no tempo e, em vez de estar na presença, você foge, você se esconde. E o Espírito de Deus está dizendo: quero levantar Daniéis nesta geração. Quero levantar aí uma igreja com dons, aleluia, mas um dom com inteligência, um dom que discerne as coisas, o dom que fala nesse canto, tem uma serpente chamada fofoca, tem uma serpente chamada que rouba a adoração. Uma vez eu preguei aqui na igreja e fiz até discipulado, falando do espírito da Piton, que é uma entidade maligna, que ela não é peçonhenta, mas ela mata pelo sufocamento. E ela vem na adoração, ela vem no governo, e ela vem na vida financeira do povo e da igreja. E eu quero falar, nós estamos aqui 4 para 5 anos, combatendo essa Piton. Quantos tentaram matar o fôlego das pessoas? Quantos tentaram interferir na adoração desse lugar? Quantos tentaram interferir na vida financeira da igreja? Muitos, não foram um, nem dois, foram muitos. Mas uma igreja que tem uma palavra, uma igreja que tem um penhor de uma palavra, e essa igreja se valida deste penhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem que entender isso. É momento de entendermos o que o Espírito de Deus quer. O anjo, aleluias, coloca sobre nós. O Espírito de Deus, o Cristo vivo, coloca sobre nós 3 grandes marcas, que você tem que sair daqui com elas. Quais são elas? A primeira, a marca do amor que vence o medo. Põe para mim, por favor, Daniel 10, 10 a 12. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que hoje vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse:
não temas, Daniel, porque desde o dia que aplicou, o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Olha o critério de Deus ouvir as nossas palavras. Desde o dia em que aplicou o teu coração a me compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Quer vitória? Se humilhe e procura compreender o que Deus quer com você. É a marca do amor que vence o medo. Aleluia. No primeiro toque da marca, o anjo diz a ele: você é amado, não temas. E eu declaro, aleluia, a palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Para de ouvir A, B ou C. Eu disse isso aqui, já alguns eu vou repetir novamente. Quem não está resolvido com o seu presente, ele tem sempre necessidade de visitar o seu passado. Aleluia. Cuidado com os ambientes. Eu não sou proibido de falar com pessoas. Nem você, ninguém é dono de ninguém. Mas eu sei o propósito que Deus tem na minha vida. Eu sei aonde eu preciso chegar. Então eu vou me conectar com ambientes e pessoas que validam o meu entendimento e me impulsionam a chegar onde eu preciso. Aleluia. Eu não vou confiar, eu não vou estar no ambiente onde lá mandaram quantos vigias para espiar a terra? 12. Quantos voltaram? E quantos deram testemunho? 2. Josué e Caleb com o fruto no outro. Vamos, a terra é boa. Tem uns gigantezinhos lá. Tem uns caras lá que vai dar para vencer. Porque eles estavam no ambiente de uma palavra. Eles compreendiam a visão que Deus havia dado. Eles sabiam da promessa que estava sobre ele. Mas outros dizem: não, que isso é doido? Nos tira de lá do Egito. Nós vamos morrer na mão desses caras aí. Em nome de Jesus. Você não está nesse grupo não. Você está no grupo de Josué e Caleb. Aleluia, a terra é boa. Vamos para cima e conquistar. Porque o melhor de Deus está por vir em nome de Jesus. Nós temos a marca do amor. A segunda marca é a marca do clamor que vence a dor. Daniel 10, 15 e 16. Ao falar então, a primeira, Deus fala assim: fica de pé e levanta que eu quero falar com você. Diz que pegou e sacudiu, colocou ele de pé. Levanta. Você é muito amado. Aí, entendeu? Agora a segunda marca. O clamor que vence a dor. 15 e 16, ao falar ele comigo as palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. A segunda marca, Daniel é tocado pela segunda vez para que ele pudesse falar com o anjo. Então ele foi lá e sentiu. Alguns estudiosos falam, alguns que leem os livros de Daniel falam que a dor que Daniel sentiu era o reconhecimento da sua minoridade, ou seja, do seu tamanho diante da grandiosidade do que Deus havia dado para ele como o propósito. E muitas das vezes a gente fica nas dores. A gente fica nas dores. De vez em clamar e vencedor, a gente fica nas dores. Quem sou eu? E não sei o que. A síndrome da hiena gospel. Ó vida, ó azar. Eu não, quem sou eu? Quem sou eu? E o tempo vai passando. Ai, eu tinha tanta expectativa de acontecer coisa comigo. Por quê? Porque você olha mais para a dor do que o clamor. Em nome de Jesus, levanta sua mão e começa a clamar, porque você tem a marca do amor. Você tem a marca, aleluia, do clamor. Eu declaro, as dores vão cessar na tua vida hoje. As dores não vão mais te parar em nome de Jesus Cristo. A terceira marca é a marca da força que vence os limites. Levante sua mão e diga para você mesmo. Fala, eu vou vencer todos os limites
que até agora não venci. Olha o que diz Daniel 17 a 19. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar, aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E me disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Olha que coisa interessante. Daniel recebe os 3 toques da marca, representando o poder da ressurreição. E eu declaro sobre a tua vida hoje, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a maior vitória que você pode receber é você não fugir do propósito, é você estar debaixo do propósito da visão de uma igreja. Quando você tem o propósito, eu vou para o que der e vier, aconteça o que acontecer, Deus me chamou para servir nesta casa, eu vou servir. Deus me chamou para jejuar, eu vou jejuar. Deus me chamou para orar pela minha família, eu vou orar e jejuar pela minha família. Você não vai fugir, você não vai se esconder, você vai começar a entender. As dores vão passar, o anjo vai te tocar, você vai se fortalecer e você vai ver que a dor que ia te parar hoje é o fôlego para você avançar e percorrer e aleluia. E sobressair sobre todas as coisas. Eu declaro, eu aprendi isso na palavra, não dia a dia. Quantas palavras já vieram, quantas sentenças já vieram, quantas coisas já fizeram contra a minha vida, minha casa, minha esposa, minha família. Nenhuma delas venceu. Eu estou de pé porque eu entendi. Quem me chamou é responsável para me justificar. Você precisa parar com isso. Hoje o Senhor está falando, eu te dou amor, eu te dou, aleluia, o poder da cura, eu te dou o poder de vencer limites. Você, nós, a igreja de Cristo, tem essas 3 marcas. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Primeiro, o anjo do Senhor vai te ajudar. Aleluia, declara e fala assim, Deus dará ordem aos seus anjos para me ajudar, aleluia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Oh, eu acredito, eu creio nisso. Ele vai abrir os caminhos, aleluia, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. A segunda coisa, você vai ter vitória contra o principado da Pérsia. Quem é o principado da Pérsia? É o principado da retenção. É a força oponente. Daniel 10:13 fala sobre isso. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aleluia! Irmãos, tem vídeos na natureza de animais que foram criados com animais selvagens, de animais que foram criados com outros que são agressivos, e esse animal não tinha natureza, mas porque ele estava no ambiente, ele pegou o que estava sobre aquele que era maior. Eu declaro, o sangue de Jesus é maior sobre a tua vida. Nenhum mal te tocará, nem praga alguma chegará à tua tenda. Hoje eu declaro sobre esta casa, sobre o bairro, sobre a igreja, sobre a tua casa, a tua família, a retenção vai cair por terra, o príncipe vai cair por terra, esse príncipe da Pérsia, em nome de Jesus. Oh, a vitória contra o príncipe da Grécia. Diga assim, eu tenho a marca do amor. Fala, eu tenho a autoridade para vencer a força da contradição. Fala, eu tenho autoridade. Fala assim, e a vitória contra o príncipe da Grécia. Quem crê nisso em nome de Jesus? Você tem a marca do clamor. Capítulo 10, versículo 20. Ele me disse, sabes por que eu vim a você? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos Pérsias. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Você tem a marca do amor. Aleluia. A Pérsia se levantou, resistiu. A Grécia se levantou, resistiu. Mas o poder do clamor vai jogar por terra todo o mal em nome de Jesus. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Eu declaro sobre a tua vida. Irmãos, eu lembro como hoje, o sonho que Deus me deu, que eu dirigi uma Lamborghini Aventador. E esses eu estava na Faria Lima, abastecendo o carro e parou uma do mesmo jeito, da mesma cor. E aí o frentista curioso falou, quanto que vale?
sei, 4 milhões e pouco. Que ano que é? 2025. Na hora que ele ligou uma potência. E Deus falou assim, esse é o poder da igreja nessa avenida. E vocês precisam entender isso. Foi um tapa na cara. Aí eu volto o filme, começa a voltar um monte de coisa. E eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero declarar em nome de Jesus, a dor não vai nos parar. As decepções não vai te parar. Eu declaro essa palavra em nome de Jesus. Esse principado trouxe o silêncio profético sobre toda a terra na época, e a igreja, aleluia, tem o poder para vencer como Daniel venceu diante dos anjos. E hoje é dia de você abrir a tua boca, aleluia, e como ele tomar posse do reino pela força, pelo clamor, como João, aleluia, que venceu o deserto. Eu declaro sobre a tua vida, aleluia, João 1:23, ele respondeu, sua voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, e como disse o profeta Isaías, aleluia, nosso Deus é conosco, irmãos, a autoridade de Jesus está sobre a nossa vida, aleluia. É tempo de entendimento das visões, é tempo de entendimento, é tempo de crescer, é tempo de evoluir, é tempo de viver aquilo que Deus nos chamou para sermos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Levante a sua mão e comece a orar, levante a sua mão e comece a clamar, aleluias. Que esse clamor não finde aqui, mas que continue no caminho da tua casa, que continue na madrugada na tua casa, que continue no teu dia de amanhã. Orai sem cessar, orai sem cessar. Pai, em nome de Jesus, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora e declaramos, meu Pai, o teu Espírito Santo, Deus, aleluia, quebrando essas 3 marcas, aleluia, porque nós temos a marca do amor. Então, Pai, tudo aquilo que a Pérsia contra nós, tudo aquilo que a Grécia contra nós, caia por terra agora. Em nome de Jesus Cristo eu oro agora, e eu ordeno, Pai, aleluia, nos coloca de pé, aleluia, toca a nossa vida, aleluia, com a tua presença, toca a nossa vida com a tua presença, aleluia. Deus, não deixa nós sermos normais, não deixa nós sermos uma instituição religiosa, não deixa, Senhor, não deixa, dá sinais, Senhor, dá prova, Senhor, aleluia, de que o Senhor quer a nossa vida no avivamento, na graça, no poder e na unção. O clamor vai vencer, aleluia. O clamor vai vencer a retenção hoje, aleluia. Tudo que está retido, trabalho, dia, vai ser liberado hoje, agora. Ora. Não fuja, não se atormente, aleluia. Não fica atormentado, mas entra, porque é tempo de quebrar a retenção, é tempo de quebrar. Da calabacaia. Senhor, eu não tenho força, mas o Espírito que habita em mim dá força. Aleluia, Senhor, a minha palavra é uma palavra, mas a tua palavra na minha boca é a palavra que faz acontecer. Então hoje, toda a retenção, aleluia, do principado da Pérsia, eu declaro sobre a minha vida, da tua igreja, a marca da força. A tua palavra fala que Daniel obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Rabacoiarabahé, Xaramakatarabacaia, Choriandarabacaia Labachúria. Aleluia, o Senhor também dá autoridade, dá força contra a Pérsia, e o Senhor também dá autoridade do clamor contra a Grécia. Decaia Labachúria, decaia Labacaia. 1 minuto na tua presença, 1 minuto clamando, muita coisa acontece. Então o Senhor manda os anjos. Rashidecaia, Rabacashidecaia Lamanaia, Rabacobi derracia Rabacaia Labachai, Shuidecaia Suidehaias, Adacanta Labacaia Labacaia. Aleluia, retenção, Adacalabacaia.
Oh, decaia, subicandarabiacai. Talabacaias. Ninguém compete com ele. Alecandarabacai. Quem entra na dividida com Deus vai perder. Decaia, labacaia. Quem entra na dividida contra o Espírito Santo vai perder. Então, Grécia, Pérsia, cai por terra agora. Todos os modos operantes, usando pessoas que deixaram palavras, que liberam ainda palavras. Eu oro agora e eu peço, Senhor, manda anjos. Senhor, a igreja ela é tua, a liberdade é tua, o altar é teu, a palavra é tua. Não há arrumadinho, não há conchavo, não há esquema. A igreja é tua. Rabaia, sereberé. O amor fará a Pérsia e a Grécia cair. Dias melhores virão. Recaias. Clama, clama, não é para parar. Vai declarando, usa a tua boca para declarar o que vai acontecer na tua casa, o que vai acontecer na tua vida, o que Deus vai fazer nesta igreja. Shuidecai, Ruibarrácia, Recaia da Récia, Shuderaia, como Rubarai. Revacere besea. Tecai, chuide robia. Chude calamanácia. O decaia labassúria. O decarabaia. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Erai roderrácia. Chuderrácia candarábias. O derraia labachou decai. O decalamanaias. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Racandalabaia. Rabaoria eshuidecai alamaná. Darabacantarabacoba da biasséria. Xode candarabiaçai. Tu és bom, meu Deus. Tu és poderoso. Oh, aleluia. O mesmo anjo que visitou Daniel nos visita nessa noite, aleluias. A mesma presença que tocou Daniel, toca nesta casa, nesta noite. A mesma unção e presença que estava com Daniel na Babilônia, aleluia. Oh, a Babilônia era grande, era poderosa, mas o que estava na vida de Daniel era maior que qualquer outra coisa. Oh, decarraço e derrécia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, quem crê, diga amém. Em nome de Jesus. Deus fez coisas grandes hoje. Deus fez coisas grandes. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Intercessão, pode voltar. Louvado seja Deus. Vamos selar essa palavra como oferta. Pegue esse envelope que está na sua cadeira e vamos selar com a nossa oferta. Aleluia. Quando você dá uma oferta, você está selando a palavra que você falou, que vai acontecer com a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Você que nos assiste, o Pix está na tela. Receba essa palavra no teu espírito também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. O Senhor fala, sustentarei você com um trigo mais fino e saciarei com mel que escorre da rocha. Oh, glória a Deus. Senhor, nós consagramos a oferta, o dízimo na tua casa. Senhor, olha para as nossas necessidades e escapes que nós precisamos. O Senhor abre os caminhos, o Senhor é poderoso. A nossa necessidade não é nada comparada à tua grandiosidade. Ó Deus, os livramentos que nós precisamos não é nada comparado ao que o Senhor já fez e faz e fará. Portanto, Senhor, abençoa teu povo, os teus filhos. Ó Deus, atenda a nossa necessidade, perdoa, Senhor, os erros, os pecados do teu povo, os nossos.
mas nos abençoa, que a glória da segunda casa seja maior que a primeira, que o Senhor mude o cativeiro daqueles que precisam e traga a vitória, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Consagra a sua oferta ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nesse sábado sábado é sexta, o culto. Nesse sábado nós temos o culto do clamor, de consagração, melhor dizendo, desculpa, corrigindo. Sábado agora, consagração. Venha, irmãos, venha orar, venha orar. Os dias estão difíceis, mas para quem ora, não vê nem a luta e a tribulação passar. Esteja orando. Você ouviu que Deus falou hoje conosco. Você ouviu. Quando Deus deu a Daniel a inteligência da visão, os que estavam só tiveram temor e fugiram. Mas Daniel ficou e venceu. Então o Senhor quer nos levar para um nível diferente. E depende de nós. Amém? Domingo a nossa celebração da família. Palavra poderosa, ambiente, pessoas. E é um tempo de Deus muito especial. Amém? Levante sua mão para o alto. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.